Olá a todos, meu nome é Ricardo Marciano e bem-vindos aí ao Bitstop BR. Hoje nós vamos falar de um assunto que é, digamos, muito desgastante para algumas pessoas, para alguns estudantes de análise, que é a UML, ok? Vamos trabalhar com esse vídeo em duas partes. No primeiro vamos fazer um levantamento sobre aspectos gerais, um pouco do histórico e algumas ferramentas do UML, e no segundo momento, propriamente dito, nós vamos trabalhar com os diagramas. Então vamos começar com o diagrama de caso de uso, ok? Então vamos esperar a nossa vinheta e vamos lá. Bom, para quem está pensando em começar a desenvolver, muitas das vezes parece que vai ser uma viagem tranquila, só que não. Isso pode ser um pesadelo, pode ser um caos, se a gente não planejar. E começamos o desenvolvimento de um software, de um projeto de software, sempre planejando, além da engenharia de software, com o ML. Então, para que tenhamos uma viagem segura, um pouco diferente dessa cena que estamos vendo, vamos começar a entender o que é a UML, ok? E aí nossa viagem será segura. Então vamos começar com um pouco de histórico. Na verdade, uma definição sobre o que é o UML, tá? A sua sigla em português, Linguagem de Modelagem Unificada, simplificando, o UML é uma abordagem, pessoal, moderna para modelagem, como o nome já diz, e documentação de software. Na verdade, é uma das técnicas de modelagem de processos de negócios mais populares por aí. E se a gente pudesse contemplar um histórico, a OML foi criada aí pelo grupo Management Group, ou da OMG, Object Management Group, e o rascunho, olha só, o rascunho de especificação OML 1.0 foi proposto à OMG em janeiro de 97. Então, inicialmente, começaram lá a capturar o comportamento de software complexo e o sistema, né? Não software, e agora se tornou um padrão para o OMG. Então, o OML é uma linguagem de padrão para especificar, para visualizar, para construir e documentar artefatos de sistema de software. Atualmente, a gente está na versão 2.5 e, como diz seu nome, é a linguagem de modelagem unificada, ok? Só um detalhe importante, ela surgiu de esforços de três importantes, digamos assim, pesquisadores, pensadores, né, estudiosos: Rambaud, Bush e Jacobson, tá? Então, assim, atualmente ela é mantida pela OMG e essa linguagem de modelagem é utilizada para projetos e sistemas orientados a objeto. Então, esse foi um pouquinho aí do nosso, digamos, do nosso histórico. Agora, uma coisa interessante, tá? Tá aqui no nosso slide, a UML não é uma linguagem de programação. Então, assim, a gente pode até fazer com que ela gere alguns códigos para várias linguagens usando os diagramas UML, mas ela propriamente não é uma linguagem de programação, ok? Bom, e aí é o seguinte, como é que é essa história da linguagem da UML com as linguagens de programação? Primeiro, o UML, pessoal, é diferente de outras linguagens de programação comuns, né, como C++, Java, COBOL. Olha, COBOL que é antigo, né? A UML é uma linguagem usada para fazer projeto de software. Ela também pode ser descrita como uma linguagem de modelagem visual de propósito geral para poder visualizar, especificar, construir e documentar sistemas de software. Então, assim, esses são alguns conceitos importantes para a gente não confundir aí uma coisa com a outra. Embora o UML, pessoal, seja geralmente usada para poder modelar sistemas de software, ela não é limitada por esse, digamos assim, por esse tópico, por esse contexto. Também é usada para poder modelar sistemas que não sejam de software. Por exemplo, fluxo de processo em uma unidade de manufatura, tá? Então, até a área de negócio a gente consegue entender aí, usar o UML. A estrutura, ela está organizada aí em estática e dinâmica. Então, são diversos os diagramas. Eles representam duas visões distintas, as quais eu já coloquei aqui, que é a estática, que a gente chama de estrutural, tá? E a dinâmica, que a gente chama de comportamental. Então, assim, estática é estrutura estática por meio de objetos, operações, relações e atributos.
Já a dinâmica é um comportamento dinâmico por meio de colaboração entre objetos e mudança de seus estados internos. Então, só para a gente ter essa ideia aí de como é que seria essa organização. Então, tá aqui, ó, alguns exemplos de diagrama comportamental. Tá? Aí você tem atividades, casos de uso, visão geral de interação, diagrama de tempo, né? Uma série de até diagramas aí que a gente nunca ouviu falar. E estrutural, aí os mais, digamos, os mais conhecidos, né? Diagrama de classe, componentes, pacote, implementação, diagrama de objeto. Bom, e aí alguns dos mais usados, atividades, casos de uso, sequência, máquina de estado, diagrama de classe, componente, diagrama de implantação, nós vamos trabalhar com a maioria desses aqui do nosso curso. Okay? Bom, isso aqui é um exemplo de um diagrama de atividades, tá? Eu vou fazer um panorama sobre esses principais aqui. Quando a gente fala de diagrama de atividades, são provavelmente os diagramas do ML que, assim, no meu contexto, um dos mais importantes para poder fazer a modelagem do processo de negócio. Então, já fica claro aqui de 3 atores, né? Eu vou chamar de atores, autor, editor e o cara que está publicando aqui nesse exemplo. Tá? Então, no desenvolvimento de software, geralmente é usado para descrever fluxos de diferentes atividades e ações. Então, as palavrinhas-chave aqui, atividades e ações no diagrama de atividades. Tá? Bom, o diagrama de casos de uso é uma parte fundamental do sistema, são os requisitos funcionais. Então, assim, o que o sistema atende, né, na verdade? Então, os diagramas de casos de uso, eles são usados para poder analisar, pessoal, o contexto está aí, requisitos de alto nível do sistema. Então, esses requisitos são expressos por meio de diferentes casos de uso. 3 componentes, digamos assim, principais nesse diagrama, tá? Requisitos funcionais, por exemplo, os requisitos, né? Os atores e os relacionamentos entre atores e casos de uso, e a gente vai conseguir ver isso também. E aí o diagrama de sequência, como o nome sugere, os diagramas de sequência descrevem, né, uma sequência de mensagens, interações que acontecem entre atores e objetos. Aí tem uma linha de tempo, aí tem a organização, a estrutura desse objeto para a gente observar depois com mais calma. Okay? Bom, os diagramas mais usados, aí tem um diagrama de máquina de estado, muito interessante. Eles são usados para poder descrever os diferentes estados, tá? De um componente em um sistema. Então, bem interessante isso. Ele recebe o nome de máquina de estado porque o diagrama é essencialmente uma máquina que descreve os vários estados de um objeto e como ele muda com base em eventos internos e externos. Eu estou fazendo esse panorama aqui inicialmente, porque depois a gente vai entrar detalhadamente em cada um desses diagramas. Provavelmente o mais importante, aí, o mais visto e conhecido é o diagrama de classe. Tá? O diagrama de classe OML, pessoal, ele é o tipo de diagrama mais comum para documentação de software. Como a maioria dos softwares criados hoje em dia, ainda é baseado num paradigma da programação orientada aos objetos. Então, por isso é tão importante o diagrama de classes. Né? E usar diagrama de classes para poder documentar software acaba sendo uma solução de bom senso, digamos assim. Isso ocorre porque a orientação a objeto, tá, é baseada em classes, né, nas relações entre elas. Então, por isso essa utilização, aí, esse uso, digamos, no nosso diagrama de classes. Tá? Bom, diagrama de componentes, quando a gente lida com a documentação de sistemas complexos, os diagramas UML de componentes eles podem ajudar a dividir os sistemas em componentes menores. Então, essa é a técnica, digamos assim. Às vezes é difícil descrever a arquitetura, tá, de um sistema, porque pode abranger assim, vários departamentos ou pode empregar tecnologias diferentes. Tá aí o porquê do diagrama de componentes. Tá? O diagrama de implantação, esses diagramas eles são usados para poder visualizar a relação entre software e hardware. Então, tá aí, ó. Olha as palavrinhas-chave, né? Software e hardware. Para quê? Para poder ser mais específico, com os diagramas de implantação, nós podemos construir um modelo físico de como os componentes de software, vou colocar entre aspas aí os artefatos, tá? São implantados em componentes de hardware conhecido como
nós. Então, muito vai se ouvir quando começar a trabalhar um diagrama de implantação, essa história aqui dos nós, por exemplo, tá? Bom, e aí, algumas ferramentas, tá? Eu vou começar aqui com Asta, vou falar aqui e nós vamos um vídeo para cada uma dessas ferramentas. O Asta digamos aí, há mais de 10 anos incorporando o feedback dos usuários, isso é bacana. E o resultado, pessoal, assim, digamos que é um programa poderoso, tá? Para poder fazer aí software e algumas coisas bem interessantes no Asta. Primeiro, tá? Se você é estudante, você pode baixa ele lá, ter uma conta lá para estudante. Vale a pena, tá? Porque você vai poder usar uma licença gratuitamente. Basta ter um e-mail institucional da sua faculdade ou da sua instituição de ensino. E aqui estão alguns desses recursos, né, do Asta, tá? Aí o que eu assinaria seria a criação automática de diagrama de classe, muito interessante isso, os chamados layouts automáticos, mesclar arquivos de projeto, e o caminho de transição, né, de estado e tabela. Então, assim, ele melhorou muito o Asta de uns tempos para cá, tá bom? Agora, o Visual Paradigma, está aí o endereço e uma breve descrição. Esse, para mim, é o mais poderoso, tá? Ele, obviamente, ele é uma plataforma gratuita, mas, como o nome já diz ali, olha, ele oferece alguns planos gratuitos, tá? Alguns gratuitos, desculpa, alguns planos pagos, né? Mas vale muito a pena online. Tinha uma versão desktop, mas assim, para mim o mais poderoso, com um número de recursos impressionantes, tá? Então, assim, acho que vale muito a gente olhar o Visual Paradigma. Bom, e aí o Star, o ML, ainda existe, tá? E tá bem interessante. Então é outro aí que a gente pode trabalhar bastante com ele. Então, assim, foi um panorama rápido aqui para poder mostrar um pouco do que é o ML, um pouquinho do seu histórico, algumas ferramentas, e a partir de agora a gente já vai começar a trabalhar com os diagramas de caso de uso. Então, até a próxima!